Olá, amigo. É bom estar contigo. É bom partilhar contigo a palavra de Deus. É bom retomar a recapitulação destas lições a que chamamos Escola Sabatina. Sem dúvida que elas ajudar-te a conhecer melhor a palavra de Deus. Partilha com os teus amigos estas lições através dos nossos links, quer os nossos canais YouTube ou então a nossa página de Facebook, 2 minutos com ele. E para aumentares o teu conhecimento bíblico, nós recomendamos ver os nossos vídeos com o título genérico Luz e Paz para hoje. São temas que te ajudarão a compreender melhor a vontade de Deus para nós. Faz isso e vais ver como isso te vai fazer bem. Depois de algum tempo de pausa, voltamos à nossa lead, trazendo semanalmente um resumo da lição da Escola Sabatina. E como eu digo sempre, isto é um resumo, não é um comentário adicional. É um resumo da lição semanal. Esta é a terceira lição deste trimestre e para esta semana nós iremos ver o contraste que existe entre as trevas provocadas por Satanás das mais diversas maneiras e como as trevas podem ser evitadas com a luz da verdade. O nosso texto base está no Evangelho de João, no capítulo 12 e no verso 35, e diz-nos assim: Jesus respondeu-lhes: a luz ainda está convosco, mas só por um pouco de tempo. Caminhem enquanto houver luz, para que a escuridão não vos apanhe. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, vemos a descrição que é feita de Satanás como um dragão ou como uma serpente que procura enganar as pessoas através das suas mentiras, através da utilização de outros poderes, como o livro de Apocalipse menciona, a besta e o falso profeta. Mais à frente, noutras lições, nós iremos ver o significado profético de cada um destes termos. Depois das perseguições movidas aos cristãos nos primeiros séculos e vendo que não obtinha resultados, o dragão mudou de estratégia. E essa estratégia inclui manter as pessoas na escuridão, criando para o efeito diversos estratagemas. O Evangelho de João, em 2 passagens distintas, ele mostra realmente qual a principal característica de Jesus e também qual a principal característica de Satanás. Vejamos primeiro a característica de Jesus, conforme o capítulo 14 e o verso 6 do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, respondeu Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. Jesus, ele próprio se intitula de a verdade. Quando olhamos para a utilização que Jesus deu e como realçou a Bíblia do seu tempo, o Talmud, que continha os livros que hoje temos no Velho Testamento, vemos que ele é realmente a verdade, porque defende a verdade tal como foi dada por Deus aos profetas. Ele podia ter mudado e não mudou nada daquilo que Deus tinha dado aos profetas. Em oposição a isso, temos a descrição de Satanás, que está no capítulo 8 e no verso 44 do mesmo Evangelho, onde diz: o vosso pai é o diabo, e o que vocês querem é fazer aquilo que lhe agrada. Ele foi assassino desde o princípio. Nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não há verdade. Quando diz mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Quando nós olhamos para Satanás e para o que aconteceu no Jardim do Éden, por exemplo, a forma como ele agiu junto de Adão e Eva, distorcendo a verdade, transformando-a numa mentira. Isso mostra o seu verdadeiro caráter, conforme Jesus realçou no texto que vimos. Por outro lado, podemos ver a sua mão nos exageros cometidos muitas vezes pela religião, ao converter a verdade em algo contrário à mesma, como seja a perseguição de cristãos por cristãos, tanto nos primeiros séculos da era cristã, como mais tarde, durante a Idade Média, com a Inquisição. A verdade é realmente algo que deve caracterizar todos aqueles que são filhos da luz, que são seguidores de Jesus. No Evangelho de João encontramos 2 passagens que nos mostram como é que nós podemos chegar à verdade. A primeira está no capítulo 17 e no verso 17, onde diz: faz com que te sirvam pela verdade, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. A segunda está no mesmo capítulo e no capítulo 8, do mesmo Evangelho, no verso 32, e diz: conhecerão a verdade e ela vos tornará livres.
Sim, é unicamente através da palavra de Deus, a Bíblia, de Jesus, a fonte da verdade, que nós podemos chegar à verdade. E do mesmo modo que a mais pequenina luz acaba com as trevas, a verdade dada por Jesus termina com as trevas do pecado, as trevas da ignorância na nossa vida. Mas para lá chegarmos, nós temos de a buscar, temos de a procurar, temos de estudar com leitura e com oração. Não de uma forma artificial, utilizando aquilo que um e outro dizem. Por sua vez, Paulo, pregando aos líderes da igreja de Éfeso, apresenta a forma como Satanás iria fazer essa obra junto deles e provavelmente junto de nós também. No livro de Atos, no capítulo 20 e no verso 29 e 30, diz Paulo: pois sei muito bem que depois de eu partir, vão introduzir-se no vosso meio os que querem destruir a igreja, como os lobos ferozes destroem as ovelhas. Depois, no verso 30, mesmo entre vós, onde aparecer alguns a ensinar doutrinas falsas, arrastando consigo os discípulos. Paulo tinha aqui duas preocupações importantes. A primeira tinha a ver com a feroz perseguição que existiria dentro da própria igreja com a adoção do cristianismo pelo Império Romano e, ao adotar o cristianismo, ele introduziu práticas pagãs misturadas com as do cristianismo. E quem não obedecesse iria ser morto. A segunda estava relacionada com a disseminação das trevas, com o aparecimento de diversas doutrinas, a que podemos chamar heresias, pois elas eram e são contrárias à palavra de Deus e que provinham do paganismo. E muitas delas ainda prevalecem hoje. Por exemplo, houve a alteração de alguns mandamentos, nomeadamente a abolição do segundo mandamento e a alteração do quarto mandamento. Continuou a adoção do culto a imagens, que, ao invés de serem divindades pagãs, eram agora de pessoas consideradas santos. Mesmo no tempo de Paulo, já se via muitas vezes um gradual afastamento da verdade da palavra de Deus e da obediência à lei de Deus. A palavra de Deus é o garante da verdade dada por Deus, da sua vontade para cada ser humano. Por isso Jesus a utilizava nas suas intervenções, citava muitas vezes, o mesmo acontecendo com Paulo, com Pedro, com João, conforme nós encontramos nas suas cartas. A Bíblia é a única proteção contra os ataques dissimulados de Satanás através de doutrinas falsas. Paulo diz isso mesmo aos habitantes de Éfeso, conforme o relato que está no capítulo 20 e no verso 32 do livro de Atos. Agora, pois, irmãos, encomendamo-vos a Deus e à palavra da sua graça, que Ele é poderoso para vos edificar e dar herança entre os santificados. A Bíblia é a palavra de Deus, a sua graça, e ela revela o amor de Deus, o plano da salvação e dá-nos a certeza do ministério de Jesus junto de Deus a nosso favor. Assim como diz a lição, devemos lutar contra qualquer tentativa de minar a autoridade e inspiração da Bíblia. A Bíblia é tão atual hoje como era no tempo de Jesus, conforme já dissemos, no caso do Velho Testamento, e como o é ou era no tempo dos valdenses, dos reformadores, e aqui já com o Novo Testamento. O contrário disso é o que os agentes de Satanás procuram fazer crer aos seres humanos, especialmente quando combatem a fé, fazendo valer o racionalismo. Mas quando olhamos para a nossa sociedade, ou de um modo mais alargado para o mundo, vemos os resultados nefastos do afastamento de Deus. As guerras, a ganância, o egoísmo humano, a falta de amor e misericórdia, enfim, tudo o resultado deste racionalismo sem Deus. Os piores dramas sociais acontecem exatamente onde a palavra de Deus foi suprimida, onde se utiliza uma versão adulterada da mesma. Quando olhamos para a perfeição da natureza, nos seus mais ínfimos detalhes, e para o seu autor, temos de ter consciência que, do mesmo modo, os seus conselhos para os seres humanos são os melhores. O resultado das escolhas humanas racionais acaba por ser, como diz Salomão em Provérbios, no capítulo 16 e no verso 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Ou, conforme diz o profeta Isaías no capítulo 53 e no verso 6.
Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia tanto nos mostra maus exemplos, e ela nos condenada, como nos mostra exemplos que nos devem inspirar, como é o caso de Daniel, fiel a Deus, ou Paulo, após a sua conversão, homens que colocaram a vontade de Deus acima de todas as coisas. Homens que eram ao mesmo tempo fiéis a Deus e que desempenhavam tarefas bastante racionais. Através da intervenção do Espírito Santo, nós podemos aplicar os princípios divinos às atividades da nossa vida, mesmo que sejam mais racionais. Especialmente, por exemplo, no que toca à nossa vida profissional ou às nossas relações sociais. Mas, quando não lhe é dada a devida atenção, corremos o mesmo risco que Paulo dizia aos habitantes de Corinto, que eles corriam, conforme diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e no verso 4, onde ele diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, que aqui é referido por Paulo, é o racionalismo, é a nossa percepção, é o eu acho, é o eu penso, é o eu tenho a certeza. Satanás tem procurado trabalhar de muitas maneiras para cegar e obscurecer a mente humana. Seja através das distrações, seja através dos excessos, excesso de trabalho, excesso de stress, excesso nos divertimentos, excessos na alimentação. O Evangelho é a nossa única salvaguarda. E é como diz a lição, citando o comentário bíblico adventista, o único meio através do qual os diabólicos esquemas de Satanás podem ser revelados e pelo qual os homens podem ver o caminho das trevas para a luz. Ao termos Jesus nas nossas vidas, tudo se modifica. Ao fazermos a sua vontade e não a nossa, temos a certeza da sua bênção e da sua ajuda. Ele, como diz João, é a luz que brilha em nós e através de nós. Repara no que dizem os versos 4 e 5 do capítulo 1 do seu Evangelho. Dele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O verso 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O que manteve a Igreja firme nos primeiros séculos, apesar da perseguição, foi a sua ligação a esta luz. O mesmo deverá acontecer no futuro, quando o grande conflito se agonizar. Eu termino com uma citação de Ellen White, na página 49 do Grande Conflito, que vem citada na última parte do nosso manual de estudo, onde ela diz: o mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos, e a mesma vigilância e fidelidade tem sido exigida dos seus servos. As palavras de Cristo aos primeiros discípulos aplicam-se aos seus seguidores até ao final do tempo. Aquilo que vos digo, digo a todos. Reparem no que ele diz. Estejam atentos. Esta citação está no Grande Conflito, na página 49. Prezado amigo, prezada amiga, foi bom estar contigo. Na semana que vem nós iremos ver mais uma lição desta série, O Grande Conflito. E o tema é Tomando Posição pela Verdade. Vamos ver a história dos valdenses e outras histórias relacionadas com pessoas que, apesar da perseguição, apesar das dificuldades, se mantiveram firmes à verdade e são, sem dúvida nenhuma, uma inspiração para cada um de nós. Querido Deus, é bom olhar para a Tua Palavra, para a verdade que nos guia através da escuridão para junto de Ti e que nos guiará, acima de tudo, para a vida eterna. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, para que ele também encontre esta verdade e que esta verdade seja uma inspiração para ele, para fazer sempre a Tua vontade, porque isso, como Tu dizes tantas e tantas vezes, é o melhor para cada um de nós. Foi bom estar contigo, um abraço, e a semana que vem encontramos-nos aqui para mais uma lição, para esta lição que nos fala sobre homens firmes na sua fé e que venceram com a verdade.